Boa noite, povo santo de Deus. Estamos aqui em mais uma live. Vamos esperar e aguardar as pessoas entrarem para podermos assim começar mais uma live poderosa para o nosso Deus aqui. Amém? Então seja bem-vindo, João, né? João, eu tive a oportunidade de estar com ele hoje às 15 horas. Foi bênção demais. Obrigado, João, aí pela participação nessa live que falamos sobre Deus versus meu eu, né? Foi bênção dos céus. Amém. Então vamos estar aguardando aí mais pessoas entrarem. O Eduardo daqui a pouco vai estar entrando aí. Só avisando ele aqui. Prontinho. Então, estamos aí com uma série de lives aí, né? Hoje já fiz com o João Vitor e agora também vamos começar mais uma com Eduardo Silva, né? Mais um homem de Deus aí, usado e abençoado para poder falar também do amor do nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso. Vamos aguardar o Eduardo entrar. Desde já convido você também a participar, né, amanhã da live com o Jefferson, para nossa alegria, tá? Vai ser amanhã às 15 horas e também às 18 horas vou estar fazendo a live mais uma vez com o pastor Luciano Freitas, né? Então vai ser bênção dos céus também poder estar juntamente com ele em mais uma live, tá? Então participe conosco, absorva tudo que você pode para poder a melhoria acontecer. Amém? Então está aí, o Eduardo acabou de entrar, tá? Então, desde já, agradecer pela aceitação, né, do convite do Eduardo. Então, assim, ele possa também, juntamente comigo, falarmos grandes coisas aqui para o nosso Senhor. Então, vou já adicionar ele aqui. Logo ele vai estar na tela comigo novamente aí. Vamos aguardar aí. A hora da... Fala, Deus. Tá bem que depois tem corte, a gente tira a tosse. Não tirar não, pode colocar aí. Justa aí, já agitou? Tá, beleza. Então a gente vai estar começando aqui. Já agora tá bem ajustado aqui. E aí, Eduardo, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Beleza. De trabalho, a gente está podendo fazer essa live aqui, ajudar as pessoas de alguma forma, já engrandece bastante o nosso dia. Entendi, que bom. Então, tá aí, o pessoal tá entrando agora aí, né? Glória a Deus pela vida de cada um aí. Boa noite, Eduardo e Deângelo, né? Joseli Lima, lá de Santarém. Glória a Deus, então, né? Um prazer poder estar recebendo vocês aí conosco. Lá de Santarém, né? O Eduardo já tinha falado que estava se preparando para entrar e participar conosco. Amém. Então, o nosso tema de hoje, né? É a parte 2, na verdade, daquilo que a gente falou semana passada, né, Eduardo? Sobre estabilidade versus instabilidade, né? Mas o ponto central é estabilidade para dias de instabilidade, né? Como a gente alcança a estabilidade para dias de instabilidade. Então, isso que nós vamos falar mais nessa noite hoje. E com esse grande homem de Deus aqui, o Eduardo Silva, nós vamos explanar aí esse tema e assim possamos estar abençoando aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que vão nos ouvir aqui para frente também. Então, a gente vai ter essa oportunidade aí de poder estar adentrando ainda mais nesse assunto. Eduardo, quer dar boas-vindas aí? Fica à vontade. Mais uma vez, boa noite a todos aí. Sejam bem-vindos à nossa live, Deângelo, o pessoal que está entrando. O desafio é grande, falar para o povo de Deus, falar para pessoas que são agradecidas, né? Então a gente espera que realmente cumpra aí nosso propósito, que é levar a palavra, levar alguma mensagem que possa engrandecer nosso coração, né? Que possa nos motivar e nos ajudar a permanecer estáveis nesses tempos de instabilidade que nós estamos vivendo aqui agora. Amém. Então, na semana passada, quando a gente começou esse bate-papo, eu destaquei 3 versículos no início, Eduardo. Aí eu vou colocar aqui de novo,
só para poder a gente ter como base de novo, e a gente vai prosseguir, né, dando mais força para a questão da estabilidade, como chegar e fixar e ser estável, né? A gente falou muito sobre instabilidade na passada, né? Agora a gente vai poder ter a oportunidade de falar mais sobre a estabilidade. E eu coloquei no versículo de Hebreus, capítulo 6, versículo 19, né, que diz: temos esta esperança como é a âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Então, a gente destacou bastante a palavra âncora, né? Nós precisamos dessa âncora. E quem é a nossa âncora? É Jesus. Nós precisamos estar fincados nele para poder, assim, nos fortalecermos e aguentarmos essa tempestade, essas dificuldades, essa pandemia que está passando, para podermos nós continuarmos focados em Deus. Outro foi em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, que fala: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Então, isso a gente falou um pouco sobre a questão de por que, às vezes, a instabilidade vem para nós. É quando a gente se aproxima do Pai, a gente está a todo gás com Ele, está fazendo a vontade dEle, e de repente a gente começa a deixar Ele de lado. E a gente acaba esquecendo esse primeiro amor, a gente não está mais diante dEle, buscando intimidade com Ele, se fortalecendo com Ele, e assim a gente acaba se perdendo, né? Então, a instabilidade, ela vem, né? E ela, se a gente não cuidar, se a gente não olhar para o lado, para o outro e procurar a saída, ela acaba nos pegando. E também Efésios capítulo 4, versículo 14, que diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, nós não temos que ser como crianças quando a palavra de Deus fala que não sabemos das coisas, nós vamos para um lado e para o outro. Qualquer pessoa que chega, fala alguma coisa, a gente acredita. E a gente acaba perdendo, né, aquilo que Deus preparou para nós. Porque a gente aceita aquilo que não é dele e acabamos nos apropriando daquilo. Então isso também nos leva à instabilidade. Tá bom, Eduardo? Tá me ouvindo bem, Eduardo? Estou te ouvindo bem, né? Muito bem. Hoje está bem melhor, tá, bem tranquilo. Legal, legal. Beleza, então. Tá aí, ó. Olá, Javier, né? Olha aí o Eduardo falando espanhol, né? Quem não conhece o Eduardo é bilíngue, né? O Eduardo fala inglês, espanhol, né? Então é uma honra poder estar dividindo essa tela com ele aqui também nesta noite, né? Tive hoje com o João à tarde, também foi uma bênção também. Falei sobre Deus versus meu eu, né? E agora mais um homem de Deus, estamos aqui. E aí, Eduardo, o que tu lembra um pouco ainda para poder também introduzir um pouco do que a gente falou na quinta passada? Sobre a família, sobre a fé. Lembra que a gente falou também sobre a sexualidade, política um pouquinho, a gente pegou esse lado também? Como você falou, na última vez nós focamos um pouco em mostrar atitudes diante do cenário de instabilidade. Focamos nas instabilidades, a gente demonstrou bastante ali, trouxe alguns exemplos, né, de situações que a gente tem passado e está vivendo e que a gente precisa buscar, né, ter foco nessa âncora que é Jesus Cristo, né, tem que realmente voltar a viver esse primeiro amor ao lado dele, aceitar que ele é o dono de todas as coisas, né, que é o caminho para a gente levar a gente para o céu, e que a gente tem que realmente ter alguém, buscar um direcionamento, né, espiritual, para que a gente possa realmente amadurecer, né, as ideias e poder realmente sair desse lado instável da nossa vida, né? Focar realmente no melhor, no nosso lado de bênção, levar realmente, sermos luz realmente para outras pessoas, né? Que as pessoas possam reconhecer em nós, em todos os evangélicos, em todos os crentes, realmente que nós conhecemos a palavra, nós vivemos essa palavra. Então a gente pode falar com propriedade que nós somos filhos de Deus, nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, né? E eles podem realmente receber uma palavra de paz, uma palavra de bênção da gente, sentir a nossa presença, realmente se sentir bem com a nossa presença, na verdade. Amém, glória a Deus. Então vamos começar a entender aqui um pouco, né? Para poder a gente chegar à estabilidade, a gente precisa também seguir alguns passos, né? Para que também a nossa fé permaneça estável nesse dia de estabilidade, a gente precisa também entender que nós precisamos solidificar a nossa maturidade, né? A gente precisa solidificar a nossa maturidade. Em Hebreus capítulo 6, versículos de 1,
versículo 1, a parte A, diz: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. É muito importante nós entendermos o básico, né, do cristão. O que devemos fazer, o que devemos ser e o que devemos realizar, para que assim a gente possa dar um passo adiante. Quando a maturidade chega, a gente consegue alcançar algo a mais. A gente consegue entender e até olhar para a instabilidade e ver algo bom nela. Porque muitas vezes, né, a gente consegue enxergar uma dificuldade, né? Estamos passando pela pandemia agora do coronavírus. Mas mesmo assim a gente consegue conversar sobre coisas positivas em meio ao caos, né? Então isso nos ajuda realmente a desenvolver algo em cima disso que possa nos ajudar a sair o mais rápido sobre isso, né? Que é a questão da maturidade. Então, quando nós alcançamos essa maturidade, a gente consegue avançar mais rapidamente e não parar por muito tempo, né? Existe muito mimimi da fé, que a gente falou também na quinta passada. Assim também como existe muita gente ainda na base do leitinho espiritual. E essa hora não tem mais hora para isso, não tem mais tempo para o leitinho espiritual, né? Principalmente para você, eu falo você cristão, você que já conhece a palavra de Deus, você que já entende o que Deus significa para nós, que Deus é nosso tudo, e tudo na nossa vida tem um propósito. Então, quando nós entendemos isso, né, a gente não pode mais parar e ficar se recebendo só o leitinho. A gente precisa de algo realmente que seja sólido para poder nos fortalecer. Né, Eduardo? Com certeza. A gente tem que realmente buscar essa maturidade, e ela chega quando a gente busca conhecer a palavra, quando a gente faz estudo realmente da palavra e quando a gente exerce essa palavra no básico, né? Desde a oração, né? Pegar realmente, tirar um tempo para ler a palavra de Deus, para buscar um versículo, buscar um devocional, né? Essas atitudes pequenas vai fazer com que você cresça espiritualmente, né? E você possa realmente se sentir mais maduro no termo de estar convencido de que em meio a toda a instabilidade, todas as dificuldades, há um lado positivo, há um mover de Deus, há uma intenção de Deus para tudo que aconteça, né? A gente tem, no mundo de hoje, a gente tem dois tipos de crentes, né? Então a gente tem aquele crente que é otimista e o crente que é pessimista, certo? Então o crente otimista, a gente vê, nós estamos numa pandemia, mas Deus vai fazer a mudança. Deus pode mudar, né? A gente entende que Deus vai fazer a mudança. Tem que ele, né? Eu sei que Deus é o meu Senhor, mas o negócio está difícil. Essa pandemia está difícil. É difícil a gente sair dela. A situação está brava, né? Ou seja, a gente tem que focar em quê? Em ser otimista, né? Uma vez que nós somos conhecedores da palavra, uma vez que nós temos realmente essa maturidade, que a gente já conhece, a gente sabe que a gente pode colocar as nossas esperanças em Deus, em Jesus Cristo, né? Então a gente sabe que se a gente colocar nele, né? Se a gente focar nele, que é o edificador da nossa casa, na verdade, né? Da nossa vida, a gente sabe que a gente vai poder manter uma questão de estabilidade em nossas vidas, né? A gente sabe, por exemplo, um exemplo prático, qualquer pessoa pode fazer uma casa, né? Qualquer pessoa pode ser um construtor, mas para o evangélico, quando você construir essa casa, quer fazer essa busca, fazer realmente essa entrega para Jesus, de buscar o caminho dele, buscar viver a verdade dele, né? A gente tem que focar no edificador, que é ele. É nele que a gente tem que depositar todas as nossas dúvidas, todas as nossas esperanças, todas as nossas vontades, né? Submeter a ele por meio de oração, por meio de meditação, todos os nossos desejos, nossos anseios, para que realmente a gente possa atingir essa maturidade, ter essa certeza de que ele vai nos conduzir para a vitória, né? O foco tem que ser nele, o foco tem que ser nessa edificação, né? Então a gente tem que buscar realmente viver segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Isso. Então, também, mas, Ângelo, agora que eu aceitei a Cristo, agora que eu estou começando a conhecer Ele, eu preciso desse já alimento sólido? Não, ainda não. Aí sim, aí você precisa do leite espiritual para poder você ter a base, criar essa base para poder acontecer. Então, não esquece. Em primeiro lugar é deixar o conhecimento básico da fé e avançar em maturidade para aqueles que já conhecem
E para você é se alimentar realmente com leite, que vai te dar a força, o sustento necessário para poder você mais à frente alcançar essa maturidade. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 3, diz assim também: Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Né? Então você que está conhecendo agora, você que está passando por essa dificuldade toda agora e está precisando de Deus, né? Você precisa realmente desse leite, porque a carne ainda fala muito alto, a carne ainda está te levando a fazer coisas que você ainda não deseja fazer. Tá? Então é por isso que é importante esse leite para poder te dar aquela fermentada, dar aquela garibada, né, como o amazonês fala, e assim te fortalecer a ser alguém pronto e preparado para poder passar por essa dificuldade. Mas os dois pilares importantíssimos para isso é a leitura, né, e os estudos bíblicos, né, porque a leitura bíblica e as devocionais que temos. Né, então isso é importante para poder te fortalecer ainda mais. Né. Eduardo, quando tu lembra alguma parte da tua vida que tu passou por uma dificuldade muito grande e que tu ainda poderia estar no leitinho e de repente você teve que passar por uma maturidade assim, tipo na marra, aconteceu alguma coisa contigo? Tem algum exemplo, testemunho sobre isso? Rapaz, são 42 anos quase, né? Então, com certeza a gente passou por alguns momentos aí de dúvidas, realmente, de colocar assim, de se ver realmente perdido, né? E sem chão, sem caminho, né? Desde escolhas erradas com relacionamentos, problemas no trabalho, né? Relacionamentos realmente em casa, com irmãos, com família, realmente, né? Situações ruins que aconteceram com a família, que a gente teve que, bom, eu tenho que, do meu jeito, eu tenho que ajudar, tenho que fazer alguma coisa, né? Então, é realmente a gente buscar realmente na palavra e dizer, ó, caramba, né? Eu tenho comigo uma pessoa no meu coração que foi quem me apresentou a Cristo realmente, quem me convenceu realmente, né? A, a, a seguir os caminhos de Jesus, que é o Clésio, que é um amigo lá de Rondônia, lá de Vilhena, né? Conheci por meio da Simone, um acaso, assim. Um cara que ali eu posso citar como um exemplo de pessoa que vive a palavra de Deus realmente, um cara que foi engrandecido pelo Senhor realmente. Então ele está muito bem com a família dele, com os filhos, né? A igreja dele prosperou bastante, né? E a gente vê que ele traduz para a gente no semblante, né? O que ele realmente vive com o Senhor ao lado dele, que o Senhor vive, né, levando ele para cima, né? E cá para nós é uma pessoa que a gente deveria, eu realmente tenho como exemplo, né, para um bom servidor de família, né? Mas aí a questão que tu levantaste, Grande, é bom a gente ter em mente, né, que Jesus protege aqueles que estão com ele, né? E assim ele fez ainda em vida, né? Como está lá no Evangelho de João 17:12, ele diz: enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei, no nome que me deste. Nenhum deles, né, se perdeu, a não ser aquele que estava escrito realmente, que tinha que se perder para que a escritura se cumprisse, para que ele realmente fosse exaltado, né? Então, nessa passagem a gente vê que o Senhor, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele tem que ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, para que a gente realmente possa viver caminhos de esperança, passos realmente grandiosos na nossa vida, que a gente possa realmente dar um passo de cada vez, sempre focado em Deus, né? Assim, é complicado a gente falar de problemas, né? Até porque eu acho que a ideia realmente é passar o lado realmente da esperança, né? Da retidão realmente no agir, né? Então, assim, mas passar por dificuldades, esperar ajuda no Senhor, isso aí a gente vive no dia a dia, né? A gente tem amigos no trabalho que às vezes me confidenciam situações que a gente tem que levar aquela
palavra motivacional, né? Pessoas à beira realmente de quadro depressivo, que chega com a gente e diz, olha, pô, não sei o que eu faço, conversa comigo, preciso de alguém para conversar comigo, para me mostrar uma saída, eu não sei o que eu faço, sabe? E a gente consegue, a gente vê que a gente não é tão ingênuo assim na palavra, né? A gente tem aquele mínimo de sabedoria, além da inteligência, a gente tem um mínimo de sabedoria, porque a gente já conhece a palavra um pouco, então a gente consegue transmitir um pouco dessa bênção, dessa alegria que a gente tem, né? Dessa certeza de que a coisa vai melhorar, que a coisa vai mudar. Então a gente tem que buscar realmente esse foco, né? Buscar realmente dar um direcionamento, saber usar realmente a palavra, saber realmente dar uma palavra de acalento para as pessoas, né? Mas voltando à pergunta para ti agora, Deandre, como é que tu já passou por uma experiência dessa assim? Eu acho que também tu tenha uma experiência assim bem grandiosa para transmitir para a gente. Diz aí, conta a tua experiência para nós. Passei vários momentos de estabilidade, né? Como eu falei também hoje à tarde, né, na live com o João, realmente momentos tortuosos eu passei em questão família, né, casamento, em questão também da minha identidade com o pai, né, porque realmente eu passei muito tempo sem falando que Deus realmente era meu pai, mas sem eu aceitar totalmente que ele era meu pai. Tá entendendo como é que essa dificuldade de pensamento? É questão de você falar, mas não viver, né? Duvidar. Exatamente. Então, isso. Então era muito assim, né? Eu vivia, eu falava muita coisa, mas não conseguia viver isso que eu falava, né? Então isso era o primordial para poder a minha transformação ocorrer, né? E até quando eu me converti e eu comecei a tentar me transformar, me mudar, me modificar, né? Eu fui, como a palavra diz, apanhando, né? Até conseguir. Eu estou quase 15 anos na igreja, na IBCE, né? Eu passei quase 10 anos ou mais, né, tentando realmente entender qual era o meu verdadeiro propósito, né? Então, essas dificuldades, elas vinham, né? E até quando eu realmente aceitei que realmente Deus é meu Pai, é meu Criador, que assim eu aceitei a minha liderança, como realmente eu tenho que ser submisso à minha liderança, tenho que entender que minha família, né, está debaixo de Deus somente, mas ela é prioridade, ela está em segundo lugar. Que a minha esposa, né, eu preciso dar o melhor para ela. Então, todas essas dificuldades, quando eu não entendia, quando eu não dava valor para essas coisas, a instabilidade era tanto na minha vida que eu pensava que eu vivia como um mar, né, cheio de onda. Né? Uma hora estava bem, uma hora estava ruim, uma hora estava bem, e assim ficava. Né? E eu sei que hoje eu entendo que cada um tem uma fraqueza, cada um tem uma dificuldade, mas a permissão que a gente dá para a instabilidade se manter em nós é a gente que permite, é a gente que faz acontecer. Né? Então, é por isso que eu tenho que ter um entendimento que eu tenho que dizer não, eu tenho que fazer as escolhas corretas para poder eu sair dessa instabilidade e assim encontrar a estabilidade. Hoje eu posso dizer eu estou estável com Deus, mas, Deângelo, essa estabilidade é assim, tu conseguiu e tu vai se manter para sempre? Não, eu tenho que guerrear para poder isso continuar sempre firme e forte. Tá? Então, se eu não dava o meu melhor no meu casamento, hoje eu tenho que dar, eu tenho que continuar dando. Se eu não acreditava que Deus era totalmente meu pai, eu tenho que hoje acreditar, eu tenho que fazer isso valer a pena. O que eu falo tem que acontecer, eu tenho que viver o que eu estou falando, eu tenho que viver o que as escrituras dizem, para poder realmente esse alimento sólido se manter. Todo dia eu tenho que me revestir da armadura de Deus, né? Como fala em Efésios capítulo 6, versículo 13. Né? Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Né? Então, quando eu percebi o que eu precisava fazer, foi que tudo começou a mudar. E desde o ano de 2018 para cá, né, eu tenho vivido coisas grandiosas, né? Assim com o Pai, espiritualmente falando. Né? Eu creio que Deus tem muito mais para a minha vida também. Né? Então, por alto, assim, esse resumo aí do testemunho, mas tem muito mais coisas, sim, para falar, né? E aprofundar em cada um. Então, primeiro, a gente falou sobre solidificar a sua maturidade. E segundo,
nós precisamos também celebrar sua fé e mudança de vida. Então, a partir de quando eu entendi que eu precisava ser transformado, que eu precisava agir de uma forma diferente de como agia antes, né? Agora eu começo a celebrar o que eu estou vivendo. Então, em meio às dificuldades, em meio às instabilidades da vida, né, eu consigo celebrar e dizer, Pai, muito obrigado, porque o Senhor foi misericordioso comigo. O Senhor está me dando outra oportunidade, né? É por isso que o perdão de Deus é realmente 70 vezes 7, né? Porque se fosse pegar o número correto de perdão, poxa, então a gente não estaria nem aqui hoje, né? Mas Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso, ele nos dá a oportunidade de podermos estar aqui conversando, né? Se for pegar tantos erros que eu cometi, tantos erros que o Eduardo cometeu, né? A gente não vai se achar nem um pouco digno de poder estar aqui falando das coisas celestiais. Mas mesmo assim, Deus, ele escolhe aqueles para poder fazer diferença no mundo, para poder demonstrar para o mundo que, olha, eles eram desse tipo. Agora eu transformei eles. Então, se vocês querem a transformação para suas vidas também, então se apeguem a pessoas que foram transformadas, a pessoas que querem ser transformadas. E tudo isso faz a diferença. Com certeza. E, por exemplo, se a gente está aqui hoje, passando por essa pandemia, tendo a oportunidade de falar com nossos amigos, nossos familiares, transmitir até para estranhos, pessoas que a gente sabe que está acompanhando a live, que a gente não conhece pessoalmente, né? A gente tem que glorificar a Deus realmente, porque a gente está num mundo hoje onde o vizinho tem coronavírus, o outro está com suspeita, o nosso colega de trabalho está apresentando sintomas, teve que ir para o hospital, né? E a gente está podendo ter essa oportunidade de estar falando de Deus, estar realmente vivendo aqui em casa, tranquilo, né? Vendo a família aqui se ajudando, realmente coordenando todos os afazeres para que a gente possa realmente continuar nossa vida na normalidade, em meio a toda essa dificuldade que a gente está passando. Então a gente tem que agradecer, graças a Deus, por essas pessoas que estão acompanhando a gente, que também estão em situações que a gente tem certeza que, apesar de estar com algum tipo de atribulação, seja no trabalho, seja em casa, elas estão podendo compartilhar e viver um pouco dessa palavra, né? Realmente, como você falou, Deus escolhe aquelas pessoas certas, no momento certo, para trazer uma palavra realmente que vai engrandecer, que vai poder ajudar, que vai poder abrir nossos corações, né? Então a gente tem que estar realmente focado nisso, né? E a gente, no final, a gente vai ter a certeza de que, conforme está escrito lá em Romanos 6, 16, 20, né? O Satanás, Deus vai fazer com que Satanás esteja sobre nossos pés. Sobre os nossos pés. A gente vai poder chegar no final do dia e vai dizer assim, fica aí, Satanás, sai daqui, que aqui na minha vida tu não vai entrar, tu não vai ganhar. Né? Porque ele vai estar, né, nos resguardando. A gente tem que ter esse discernimento para saber, né, que uma vez que ele é o nosso Senhor, nosso Deus, nossa fortaleza, né, no final do dia ele diz lá, né, que renovou a Deus, realmente Satanás não prosperará em nossas vidas, né? Então a gente sabe que a gente pode realmente dar graças a Deus por estar realmente com vida saudável fisicamente, para que a gente possa poder a cada dia mais trabalhar o nosso espiritual e ajudar as pessoas realmente a encontrar essa mesma paz, essa mesma vontade de continuar vivendo, né? E lá na frente poder celebrar a vitória sobre todo esse cenário de pandemia que a gente está passando hoje, né? Sim, sim. Então, para poder a gente se manter estável, né, se nós nos mantermos na estabilidade, né, a gente tem que entender que as nossas escolhas, elas realmente fazem a diferença. Por exemplo, se nós já passamos pela nossa instabilidade, né, nós aprendemos algo ali. Se nós alcançamos a estabilidade em meio ao caos, né, é porque a gente já passou por conflitos. Ninguém fica estável por estar. Ninguém chega à estabilidade por facilmente chegar. Não. Todo mundo passa por tais situações. Ah, o Eduardo é casado com a Simone. Hoje eles estão felizes. Mas será que sempre foi assim? Será que dificuldades vieram? Ah, o Deângelo está casado com a Érica. Mesma coisa. Então, dificuldades. Na nossa vida cristã também temos dificuldades, né? Como eu falei também agora há pouco. Mas a gente tem que entender que hoje nós sabemos daquilo que é errado ou não. E também se nós vamos querer voltar para aquele erro novamente, né? E perder tudo isso que Deus está fazendo conosco.
nos usando, nos motivando a cada vez mais levar a palavra dos céus para aqueles que não conhecem. Então, em Hebreus capítulo 6, versículo 1, a parte B agora, né? Ele continua falando, e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Então a gente tem que entender que o arrependimento, ele tem que ser verdadeiro, ele não tem que ter um remorso, né? Ah, se você cometeu um pecado, se você errou, se você falhou, se você olha para a sua vida hoje e entende que a estabilidade está aí batendo a sua porta pela questão dos seus erros, né? Você tenha hoje a chance, a oportunidade de se arrepender, de poder se chegar ao Pai e dizer, Pai, me perdoa, Pai, eu fiz isso, mas eu não quero me manter aqui e realmente sair dessa vida, né? Sair desse meio caótico, dessa instabilidade, porque nessa questão não existe coisas positivas que vão te dar coisas boas no final, não, né? Não existe crescimento saudável com outra doutrina, com outra forma de busca, se não for, né, a gente buscando, acreditando na Bíblia, vendo as lives, se fortalecendo, né? Porque se não for esse fortalecimento dos céus, você não vai conseguir. Então, para poder você se manter estável, né, você tem que continuar fazendo as escolhas corretas. Ah, mas a vontade de errar às vezes é grande. A vontade do nosso eu, do nosso orgulho, quer nos chamar para poder fazer coisas erradas. Sim, a vontade está aí. A Bíblia fala que nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores, a nossa carne é fraca, mas o espírito é forte. Então, se o espírito é forte, fortaleça seu espírito. O que você tem feito hoje para poder você se manter na estabilidade com o Senhor? Será que você tem realmente buscado o Senhor? Você tem orado, você tem lido a palavra dele, você tem buscado ler livros que realmente são edificantes? Você tem se fortalecido? Ou você tem ficado só 24 horas fazendo coisas que você bem quer, que você gosta, que você deseja, assistindo programas aí 24 horas, coronavírus, Bolsonaro, coronavírus, coronavírus, Bolsonaro, e assim vai. E assim vai te levar o quê? Vai te levar a nada. Tu vai só saber o noticiário, mas a busca que tu precisa para poder se fortalecer com o Pai, tu não vai ter. Porque para poder isso acontecer, é você que tem que dar o passo. É você que tem que ir realmente em busca disso, né? Nós estamos aqui hoje por quê? Porque nós decidimos dedicar uma hora do nosso dia para poder falar sobre Deus, falar sobre aquilo que é mais importante para a nossa vida, aquilo que é prioridade na nossa vida. E por isso nós estamos aqui. Mas nós poderíamos estar escolhendo fazer qualquer outra coisa, né? Poderia estar muito bem deitado na minha cama assistindo uma série no Netflix, ou assistindo um filme, ou buscando fazer qualquer outra coisa, né? Mas escolhemos estar aqui. Você que está nos assistindo hoje, você escolheu realmente deixar um tempo do seu dia para poder ouvir também a palavra de Deus. Então, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelas nossas vidas, né? E então, através disso, nós vamos chegar cada vez mais a nos arrependermos totalmente. Vamos deixar realmente o velho homem ficar para trás, não voltar mais, e assim a gente vai ter mais fé em Deus para poder prosseguir. Amém, Eduardo? Amém, Deus. A gente tem que realmente manter o nosso, estar atento, né, para aquelas pessoas, para aquelas coisas que possam realmente causar algum tipo de divisão, de distúrbio na nossa vida, algum tipo de confusão, né? Para que a gente possa realmente manter nossa família, a nós mesmos pessoalmente em segurança, né? O nosso foco tem que estar no Senhor, tem que estar na palavra, né? Para que a gente possa realmente ser vitorioso no final de todo esse processo aí. A cada dia a gente tem que já acordar agradecendo a Deus por ter passado por mais uma noite tranquila, poder estar levantando, tendo forças realmente para seguir o nosso dia a dia, né? E durante esse dia a gente tem que tirar um tempo realmente para que a gente possa meditar na palavra, possa realmente buscar, né, um minuto de intimidade com Ele, para que a gente possa fazer isso de uma maneira, não uma maneira metódica, né, eclesiástica, de estar sempre ali, todo dia tem que fazer naquele horário, fazer, não. Faz em horário diferente, realmente, na hora que realmente tocar no teu coração, para. Na hora que realmente você vê assim, poxa, estou precisando, não sei, naquele momento de estresse, seja no trabalho, seja em casa ali, que o menino está falando mais alto, que a Érica está gritando contigo, né? Senhor, Uhum. antes de gritar com ela de volta, para, pensa e ó, Senhor, algum propósito tem, então me dá o discernimento para eu poder prejudicar nós mesmos e a nossa
família, né? Porque apesar dos dias serem maus, né, a gente tem que realmente buscar, né, ler a palavra, buscar aquela maturidade que você já falou, né, de realmente buscar a Deus dentro dos nossos pequenos passos, né? A gente não pode se deixar levar pela instabilidade, né? A gente tem que realmente, como filhos de Deus, a gente tem que realmente buscar, realmente abrir, deixar aquela porta aberta para que Deus entre em nossa vida, realmente, né? Que Ele está batendo lá quase todo dia. Ei, eu tô aqui, deixa eu entrar. Ei, esqueceu de mim hoje. Tô aqui. Não esquece não, tu é inteligente, mas ainda precisa de mim para poder salvar a tua vida lá no final, para tu realmente ter a vitória, receber teu galardão no final, né? Então a gente tem que estar realmente centrado em Deus, buscar realmente viver da melhor maneira possível, né? A gente tem que se agarrar na vontade dele, realmente, né? Porque a palavra de Deus está dizendo lá, ela é boa, ela é perfeita, né? E ela é agradável. Então a gente tem que realmente conhecer essa palavra, tem que realmente viver essa palavra, né? A gente tem visto na igreja lá alguns jovens, alguns adolescentes que têm se erguido porque realmente a gente vê que eles passaram a viver a palavra realmente, né? Um exemplo que a gente pode ver, não que fosse uma pessoa perdida, mas o Joãozinho, por exemplo, que deve estar acompanhando a gente aí. Que surpresa foi o Joãozinho se tornar um homem de oração tão forte como ele é hoje, né? Reconhecido por todos realmente porque tem uma oração poderosa realmente, fruto de um discipulado bem feito, fruto de um acompanhamento bem feito, né, na parte do evangelismo. Está aí um dos nossos líderes, né, de base da nossa igreja. Então realmente, poxa, a gente vê que as pessoas, né, começam a crescer realmente dentro da igreja, né, começam realmente a viver a palavra, e isso reflete na vida delas pessoal, né? Então a gente vê realmente que Deus está ali, está se movendo, está salvando, realmente está fazendo a diferença. A gente tem que saber reconhecer nos outros, a gente também tem que buscar transparecer toda essa estabilidade, né, esse mover com segurança que a gente deve ter em nossas vidas, para que a gente possa realmente ver refletido em nós a paz de estar com Deus realmente, né? Então é bem por aí, né? Sim, sim. Mas, como a gente falou, a palavra-chave para poder tudo acontecer, a gente sair da estabilidade e se manter na estabilidade, realmente é o arrependimento, né? O arrependimento foi uma das primeiras, foi a primeira passagem, né, que Deus realmente trabalhou em pregação, né? Que João Batista, que Paulo, Pedro pregaram demais, né, sobre arrependimento. Tem uma passagem até em Atos, capítulo 2, versículo 37 e 38, que diz, né, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, como você sair desse momento instável, receber Jesus Cristo na sua vida e começar realmente a viver uma vida estável, né? Você pode se arrepender dos seus pecados, né? Se batizar em nome de Jesus Cristo e assim receber o perdão dos seus pecados e receber também o dom do Espírito Santo, porque esse dom é um dom tremendo, né? E quando o Espírito Santo habita em nossas vidas, realmente algo começa a acontecer e a gente começa a entender algumas coisas e ser diferente. Eu lembro muito bem quando eu era mais novo e eu assistia os filmes, né? Aqueles românticos, né? O filme de drama. Eu passava muito assim com a minha mãe, depois com a Érica, quando casei, eu falava assim, rapaz, aquele negócio de chorar. Quer dizer, quando eu casei, eu já estava mole já, né? Mas quando eu morava em casa, eu falava assim, não sei como é que o pessoal chora para isso. Mas quando eu conheci mais a Cristo, eu comecei a entender, eu comecei a ter uma visualização diferente daquilo que eu estou assistindo. Então eu começo a viver aquilo que ele está vivendo e eu, de repente, estou chorando, né? Rapaz, aí a Érica bagunça comigo às vezes, né? Brinca comigo às vezes, né? Por que tá chorando? Eu disse, amor, tu não tá conseguindo entender o que essa pessoa tá vivendo aí, amor? Né? E eu começo a ser mais, né? A Érica até brinca, né? Frouxo, né? Rapaz, tu tá frouxo agora. Não, mas é porque essa sensibilidade eu precisava ter, né? Porque eu não tinha antes essa sensibilidade. Eu era totalmente insensível, né? E hoje eu sou sensível, né? Se você vivia uma vida instável, agora você pode viver uma vida
estável. Tá? Mas lembrando, em primeiro lugar, solidifique sua maturidade. Segundo lugar, celebre sua fé e mudança de vida. E terceiro lugar, reafirme os pilares de sua fé. Então nós temos que reafirmar da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, o batismo, a questão do salvação e espírito é muito importante para podermos entender cada vez mais a presença do Pai em nós, né? E saber que quando nós recebemos uma oração, recebemos uma bênção de alguém que já está salvo, que já está com a vida estável em Deus, né? Nós temos que receber. Por isso que nós colocamos nossas mãos assim para poder receber, né? Então, você que está nos ouvindo aí, receba o poder de Deus na sua vida e a instabilidade vai embora agora. E a estabilidade vai se manter firme e forte na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada. Em nome de Jesus. Amém? Amém. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Lá a gente tem que realmente buscar guardar esses pilares realmente, reconhecer, se arrepender realmente dos nossos pecados realmente e reconhecer que a gente não pode ter medo, né? Não pode ter medo de estar vivendo, de estar demonstrando que nós somos realmente filhos de Deus, que a gente realmente tem a paz de Cristo em nossos corações, né? A gente tem que realmente ter essa certeza de que no momento da adversidade, né, dessa instabilidade toda, dessa adversidade toda, Ele vai nos guardar, né? É Jesus que vai nos guardar, é o Senhor que vai nos guardar na sua habitação, realmente, né? E vai conduzir a vitória. Então a gente tem que realmente ter o mesmo pensamento que Davi tentou passar para a gente, né? Na adversidade será Jesus Cristo que vai nos guardar, ele que vai nos manter em segurança, né? E ele vai nos mostrar o caminho que nós temos que traçar diante de toda a tribulação, né? E como a gente deve agir, né? E ele sendo sempre voltando àquela nossa velha âncora da mensagem passada, né? Ele sendo a nossa âncora para nos manter ali no meio da tempestade, ele, segura, não é aqui, vamos por aqui, guarda um pouquinho, né? E quem sabe, né? A gente vai conseguir até andar sobre as águas também, se ele permitir, né? Amém, amém, em nome de Jesus. Que essas águas sejam refletidas. As águas estavam tortuosas naquele dia, né? E ele acalmou, eles vêm. Né? Pedro teve um pouco de medo, mas foi. Né? Chegou lá e reconheceu a bênção. Né? Então a gente tem que ter essa verdade, né? A gente realmente tem que saber viver realmente, né? Ter realmente um coração segundo a vontade de Deus, né? Para a gente poder reconhecer, né, que somos pecadores, que a gente tem realmente uma vida que tem que buscar realmente a Deus, né? Para reconhecer a questão termos realmente exercício da gratidão para com Ele, né? E podemos viver assim toda uma expectativa de vida, né? Fruto do nosso arrependimento e da nossa maturidade espiritual. Sim, sim. É isso mesmo. Se a gente acreditar, se a gente tem fé, né, o impossível pode acontecer. Né? O impossível está logo ali. É Deus. A gente precisa estar totalmente nele, estável nele, para poder realmente o impossível acontecer em nossas vidas. Se você pegou Covid, se está preocupado, creia no poderoso nome de Jesus. Ele pode te curar, ele pode te tirar dessa, ele pode te livrar. Né? Depois testemunhe que foi Deus que te curou. Foi os médicos. Sim, Deus usa os médicos, Deus usa os remédios, né? Deus usa todos que Ele quer, porque Ele tem o poder de todos, mas Ele não adentra na sua vida se você não permitir. Você tem que permitir que Deus habite no seu coração, né? Então você tem essa oportunidade. E Deus é tão bom que Ele realmente prepara vários tipos de pessoas para poder te ajudar. E você também acaba se tornando uma pessoa importante depois para poder ajudar a outra pessoa. Né? Quando você consegue sair da instabilidade, vai para a estabilidade, você começa a se preparar também para poder logo mais ser aquele também que vai tirar os outros da instabilidade e voltar. D'Angelo, mas a vida com Deus é tudo mil maravilhas? Não, não é mil maravilhas. Mas as nossas dificuldades, as nossas tribulações que passamos, né? Nós temos Jesus Cristo em nós como âncora,
focado, fincado, para poder nós estabelecermos essa força, esse fortalecimento dos céus. E assim a gente consegue prosseguir. Né? Porque, olha aqui, em Efésios 4:11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele prepara cada um para fazer alguma coisa. Ele nunca deixa você sem fazer nada. Né? Você pode estar falando com 2 evangelistas aqui, ou outros dons a mais aí que o Eduardo possa ter também. Né? Nós estamos aqui sendo preparados para poder fazer alguma coisa. Ah, Deus, por que nós resolvemos fazer lives nesse tempo de dificuldade? Porque a gente precisa que aqueles que não entenderam ainda o propósito dos céus, que entendam para poder realmente começar a se mover. Se você que está ouvindo hoje, né, se você pode, se você tem um conhecimento, se você tem uma fé incrível em Deus, aproveite também, faça a diferença nesse momento também. Leve a palavra de Deus para aqueles que não conhecem. Façam lives também aí, conversem sobre Deus, mas edifiquem vidas. Porque assim você vai fazer a transformação acontecer. E assim também, em quarto lugar, nós vamos começar a viver a plenitude da nova vida. Né? Porque quando a gente entende tudo isso, a plenitude da nova vida ela é incrível. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Então, se você já conhece, se você já foi luz, não deixa mais as trevas vir e te atingir, te atormentar. Mas você possa entender que você precisa viver essa vida plena no Pai e saber que Deus tem a provisão para você. Ah, está faltando dinheiro, está faltando sustento. Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. Nós temos que crer nesse Deus soberano e acreditar que Ele vai fazer alguma coisa. Não podemos perder a salvação, mas também não podemos viver mais no pecado, na nossa velha vida. E assim nos mantemos instáveis. Não. Fala, Pai, eu não quero mais ser estável, eu quero ser estável, eu quero ter a estabilidade, eu quero ter a segurança dos céus, que Deus está comigo. Isso é forte demais, cara. Com certeza. Lá, complementando o que você falou, lá em Hebreus 3, versículo 13, né, quando ele está falando da advertência quanto à incredulidade, né, a gente vê lá, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante todo o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Né? Por isso que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Né? Ou seja, a gente está vivendo, o problema está aqui. Né? A gente está vivendo toda uma diversidade. Se a gente tem realmente buscado ter essa maturidade, conhecer a Deus, ter essa certeza de que Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, que Ele vai nos dar a vitória, então a gente não tem que duvidar disso de jeito nenhum. A gente não tem que endurecer o coração porque um parente nosso, porque um amigo mais próximo nosso caiu doente ou veio a falecer. A gente não deve desacreditar de Deus. Tudo que está acontecendo hoje e que vem a acontecer em nossas vidas é propósito de Deus. Tem um propósito. Né? Tem algo a se acrescentar, tem algo a se aprender naquela situação. Né? A gente passou por momentos aqui, não recentes, mas 2, 3, 4 anos atrás, né, de grandes perdas na nossa família, que até hoje a gente vive reflexo. Né? E a gente tem exercitado, desde aquele momento, né, crer que tinha um propósito muito grande de Deus em nossas vidas com aquele fato. Né? E a gente tem visto o crescimento da família, a gente tem visto uma família mais unida, mais apegada, realmente mudanças de comportamento. Né? Então a gente vê que realmente um propósito era bem maior. A gente precisa, às vezes, aprender a perder um pouco para que a gente possa chegar ao tesouro que é a nossa recompensa, né, de Deus. Né? Então a gente tem que viver realmente a certeza
né, de que se o nosso coração estiver realmente ligado a Deus, se os nossos irmãos realmente estiverem focados em Deus, em Jesus Cristo, a gente vai conseguir a vitória, vai conseguir sair de qualquer adversidade, a gente vai conseguir andar com esperança, com segurança, né, passando por qualquer dificuldade. Né. Tá lá dizendo que no mundo a gente vai ter aflições, né, mas que a gente não deve andar ansioso, que a gente deve esperar no Senhor realmente, né, que Ele vai nos mostrar o caminho que nós temos que seguir, vai nos dar o direcionamento para que a gente possa realmente, a partir do direcionamento dele, com as nossas ações regulares, a gente vai conseguir realmente chegar à grande vitória, que é a nossa bênção realmente, né, de estar com ele na eternidade. Você falou uma coisa muito importante, né? E para poder a gente chegar em alguns lugares, crescer, a gente precisa perder alguma coisa, né? Essa palavra também chave se chama de renúncia, né? Se nós não renunciarmos o nosso eu, renunciarmos aquilo que desagrada a Deus, aquilo que não nos deixa nós ficarmos fortes nele, né? A gente não vai ter como crescer da maneira que Deus quer, né? Jesus, ele é incrível, até quando há dúvida, ele vem e dá outra forma para poder você acreditar, né? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Então ele te dá um leque de oportunidades, de opções para você escolher, para poder você estar no caminho certo, né? Buscando a ele, né? Olha, a Letícia está até colocando aí João 16:33, né? Que você colocou, né? Tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Diz o texto: Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, estavam presos e estavam presos, né? Em que? Nas suas dúvidas, na sua mente, né? Nas suas dificuldades. E Jesus, ele começou a entrar ali naquele momento dos evangelhos e começou a impactar a vida dos seus discípulos. Ali começou a ser uma transformação. Nós estamos aqui hoje para transformar o mundo, andar na contramão do mundo, né? Para poder fazer algo diferente. Nós não temos que fazer aquilo que todo mundo está fazendo, mas a gente precisa fazer alguma coisa que vai ser a diferença, porque não é nós que aparecemos, mas é Deus em nós. Nós somos luz e somos sal da terra, né? Para poder, assim, dar o tempero certo e iluminar aonde está escuro. Né? Então, nós temos que fazer. Nós somos líderes, né? Que Deus nos levantou para podermos fazer alguma coisa. Como o nosso pastor Luiz Carlos sempre fala, né? Nós somos ministros. Todos vocês são ministros, né? Nós somos ministros dos céus para fazer alguma coisa. Tem muito líder que não consegue deixar pecados escravizados porque suas mentes estão presas pelo diabo, né, ao seu pecado do passado. Então tem muitas pessoas, um dia desse eu estava falando com uma pessoa, né, e ele foi falar para mim que ainda estava com erros do passado, né, ainda utilizava dos seus pecados antigos, aqueles pecados doméstico, né, que você cuida como se fosse cachorro, você cuida ele também daqueles seus pecados, que você não quer deixar de lado. E eu falei para ele, não tem como você mudar, ter a transformação, se você não deixar isso de lado. Ou não, você vai sempre se manter nessa roda gigante e girar, 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 mas sempre vai acabar no mesmo lugar, que é ali embaixo. Tá? Então, se você quer subir, você quer voar, você quer ter coisas maiores, então deixe isso de lado, porque senão você não vai vir. Seja livre, seja rico, poder puro evangelho de Cristo. Receba boas novas para a sua alma hoje. Né? O seu passado não é o seu destino. Então você que está nos ouvindo hoje, o seu passado não é o seu destino. Se eu fosse ligar para o meu passado, eu com certeza não estaria nem aqui para poder ter a coragem de poder falar do nome de Jesus. Porque Deus, ele não conhece a gente pelo que a gente fala. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece a profundidade de nós, né? Então isso é forte demais. Então nós temos que entender que Deus está conosco. A instabilidade já se foi. Porque mesmo passando por dificuldade, você sabe que Jesus é a âncora fincada que está te segurando e não importa o tamanho da sua dificuldade, ele vai estar te segurando e no final ele vai falar assim, se acalma, porque eu estou contigo. Ei, a bênção está aqui. Continua em mim, que você vai conseguir a vitória. Né? E isso tudo tem alcançado. Deixe-se encher
pelo Espírito, né? Efésios capítulo 5, versículo 18. Então nós temos que nos deixar, nos enchermos pelo Espírito Santo de Deus. Não é não, Eduardo? Com certeza, Deus. Pô, realmente, o que você falou agora foi realmente para encerrar a nossa live mesmo, né? Para finalizar realmente o entendimento. Eu acho que realmente complementar agora é só realmente ratificar, né? Reforçar. Todos somos ministros, todos somos ministros, todos somos servidores, somos servos. A gente tem realmente que reconhecer a nossa santidade, né? Nós estamos separados, nós somos santificados porque reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador, né? E como pessoas separadas, a gente tem que realmente exercer o ministério focado realmente para que a gente possa realmente transparecer toda essa grandiosidade de Jesus Cristo em nossas vidas. O nosso passado, com certeza, não é o nosso futuro, não determina quem a gente vai ser lá na frente. Se assim fosse, como você falou, a gente estava... Nenhum de nós dois estaríamos aqui, com certeza. Se tu não estaria, imagina eu. Então, passado é complicado, né? Para viver o passado é complicado. Mas a gente tem que realmente então, Eduardo, tem que focar realmente que o nosso futuro tem que ser 2 vezes, 7 vezes melhor, diferente do que o nosso passado foi, realmente vivendo realmente o mais próximo de Deus possível, né? E assim, sem ter aquela radicalização, né, da coisa, mas viver realmente exponencialmente, realmente espontaneamente a vontade de Deus, né? Viver realmente o que está no nosso coração, que a gente possa realmente agir naturalmente, como se fosse realmente uma pessoa separada do mundo, né? Realmente que a gente possa realmente ser aquela pessoa que pode ser luz para alguém, que possa trazer tranquilidade, paz para momentos difíceis, possa ajudar as pessoas a passar por toda e qualquer tribulação que tenha na vida, né? Inclusive a nossa mesmo. A gente tem que ser humilde para reconhecer que a gente também precisa de ajuda, né? Não é porque a gente está falando que de estabilidade, de estabilidade versus instabilidade, que a gente também não passe por esses momentos, também não precise de ajuda, né? A gente pode até estudar, se debruçar na palavra, mas a gente uma hora ou outra vai precisar de um bate-papo amigo, de uma conversa mais, né, no privado, né, uma coisa, até mesmo uma live com vários amigos, para a gente realmente transbordar um pouco do nosso sentimento e as pessoas possam realmente nos ajudar de alguma forma a vencer essa tribulação que está passando aqui também. amém, amém. Então vou deixar a última frase aqui para poder fechar nossa live, que fala que a esperança na palavra e a esperança no Espírito nos levará a uma vida firme e segura, como um navio fortemente ancorado. Então tá aí. Então nós somos um navio fortemente ancorado por Deus e Ele vai fazer toda a diferença na nossa vida. Eduardo, agradecimentos aí. Agradeço, Deante, estou à disposição. Se quiser voltar a conversar com a gente em outros temas, a gente está aqui. É sempre bom, né, exercitar todo o nosso estudo que a gente está fazendo da palavra de Deus e levar uma boa nova para as pessoas, nossos amigos e familiares, né? Aos irmãos que participaram e curtiram com a gente, meu muito obrigado e até a próxima. Se Deus quiser. Amém. Então, muito obrigado também, Eduardo, aí. Claro que mais na frente a gente vai estar assim junto de novo aí, falando sobre outros temas aí, abençoando vidas também, né? Quero agradecer também todos que estavam aqui presentes, né? Desde já, que você possa continuar aí assistindo nossas lives aí, tanto minha quanto o Eduardo, também se for fazer com outras pessoas, também nos acompanhe aí. Nós queremos realmente trazer o melhor dos céus para a terra. Então, agradecemos demais aí a vida de cada um de vocês que nos acompanharam, tá bom? Qualquer coisa também, se inscreva lá no meu canal, já fazer o comercial aqui do canal, né? Deângelo Barreto Soares no YouTube, tá? Se inscreva também lá e vai ter logo essa live aqui completa também, lá também, se você não conseguiu assistir tudo, né? Pode ir lá depois no meu canal do YouTube, você vai assistir completa essa live toda. E amanhã, às 15 horas, também vou estar na live com o Jefferson para nossa alegria e também às 18 horas com o pastor Luciano Freitas. E o reloginho apareceu aqui. Então, glória a Deus, Eduardo, né? Glória a Deus por todos vocês. E fiquem em paz e até a próxima. Valeu! Até.